Reverendíssimo irmão Padre Mércio, queridos irmãos diáconos, meu querido irmão Gustavo Lucena, e em seu nome todos os membros da comunidade São Pio X, distintas autoridades, queridos irmãos voluntários do Crescer, querida irmã Ângela, pregadora, e em seu nome já acolhendo todos os pregadores do nosso encontro, amado povo de Deus, reunido nesta catedral. A providência divina quis que a liturgia da palavra deste dia, em que celebramos o início do 27º Crescer, fosse sobre a abertura dos ouvidos à palavra de Deus e a abertura do coração à vontade de Deus. O Salmo 80 que a gente rezou agora é um apelo do Senhor. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. E é um lamento e ao mesmo tempo uma expectativa de Deus, de que o homem entenda o seu plano maravilhoso de salvação. Ele diz: quem me dera que meu povo ouvisse a minha voz. E por que eu digo que foi uma coincidência? Não, providência. Por que eu digo que foi uma providência divina essa liturgia da palavra hoje? Porque desde o início do Crescer, há 27 anos atrás, Dr. Antônio Lucena, fundador desta comunidade de saudosa memória, pretendia justamente que o Crescer fosse um tempo de escuta da palavra de Deus e de abertura do coração do povo de Campina à ação do Espírito Santo. E tem sido assim. Inclusive nós podemos, nesse momento, já pedir: vem Espírito Santo, abrir o coração para que eu possa compreender a tua vontade, para que ao longo desses dias eu possa escutar a voz de Deus e fazer a sua vontade em minha vida. Meus irmãos queridos, eu tenho dito esses dias que nós sabemos perfeitamente o que nós queremos de Deus, mas dificilmente sabemos o que Deus quer de nós. E santidade é precisamente fazer aquilo que Deus quer de nós, viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Por isso, pedir o Espírito Santo para entender a vontade de Deus a nosso respeito é buscar a santidade. No Evangelho de hoje, que está no capítulo 7 de São Marcos, nós meditamos o milagre de Jesus que cura um homem surdo, mudo. E ele realiza esse milagre num território pagão da Decápole. Isso já é um elemento para a nossa meditação, porque Jesus não ficava limitando sua ação àquela raça escolhida do povo de Israel. Embora os amasse e os respeitasse e fizesse parte desse povo, mas a salvação que ele veio trazer foi para todos. E trata-se de um milagre que vai muito além de uma cura física. Na verdade, todos os sinais que Jesus realiza ultrapassam aquilo que é visto. Eles, na verdade, querem dizer algo muito maior, apontam para uma realidade muito maior. Por trás de cada sinal que Jesus realiza, tem uma verdade e uma realidade maior que ele quer revelar. Por exemplo, quando ele multiplica os pães, ele quer dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Quando ele cura Bartimeu na entrada de Jericó, devolvendo-lhe a vista, ele quer dizer que ele é a luz do mundo
e quem o segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Quando ele ressuscita Lázaro, ou filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim, ele quer dizer aquilo que ele disse à Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, de fato, os milagres que Jesus realiza são maravilhosos, mas mais maravilhoso ainda é aquilo que eles querem trazer para nós como verdade de Deus. E este surdo, mudo, curado hoje, representa justamente isso. Jesus quer nos dizer algo além desta cura física. Esse milagre do surdo mudo é um dom e um convite para que a gente abandone a surdez espiritual e a dureza do nosso coração, que é a maior de todas as doenças, para poder nos abrir à contemplação de Deus, à escuta de sua palavra, à acolhida de sua palavra, Ele que é o nosso Redentor. Meus irmãos queridos, o profeta Isaías, lá no capítulo 35, no momento de tribulação de Israel, ele se levanta para confortar o povo eleito e diz assim: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus que vem, e Ele vem para nos salvar. Eu queria usar essa profecia de Isaías agora, especialmente para todos os voluntários do Crescer. Eu vou ouvir, e eu queria que você ouvisse, entendendo o que Deus está querendo lhe dizer com isso. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus que vem, e Ele vem para nos salvar. Quero dizer aos voluntários deste Crescer, que não começam a trabalhar hoje, já vem trabalhando de muitos dias, para fazer Jesus conhecido e amado nesse encontro. Eu quero dizer a vocês o que eu disse a 3 enfermeiras na Santa Clara, no auge da pandemia. Fui dar uma unção dos enfermos, e quando eu ia descendo o elevador, por volta das 19 horas, 3 moças, 3 jovens enfermeiras, iam descendo também exaustas, desfiguradas, de cansadas, naquela guerra toda que enfrentamos. E Deus colocou no meu coração muito forte: você tem que dizer alguma coisa a essas minhas filhas. Eu estava obviamente identificado como sacerdote, com as vestes clericais, e elas me cumprimentaram, mas com muito cansaço no olhar. E eu disse a elas: minhas filhas, quando vocês saem de casa para fazer o bem a alguém, o próprio Jesus assume o lugar de vocês em casa. E eu quero dizer isso hoje a todos os voluntários do Crescer. Quando você diz sim a Jesus para servi-lo na construção do seu reino, o próprio Jesus assume o seu lugar na sua casa. E as suas preocupações, as suas batalhas, as suas causas se tornam causas de Jesus, e Ele mesmo enfrenta por você. Tenha certeza disso. Servir a Deus não é um peso, é um privilégio. Nós que fomos escolhidos por Deus para servir nesta missão de anunciar o Evangelho, nós somos privilegiados e só podemos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Então, o profeta Isaías apresenta os prodígios que o Messias vai realizar
como a presença de Deus no meio do povo. Ele diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará e se desatará a língua dos mudos, brotará água no deserto e jorrarão torrentes no ermo. São os sinais da chegada do Messias. O surdo mudo foi apresentado a Jesus por algumas pessoas. E aqui a gente vê a importância da intercessão, de rezarmos uns pelos outros, de apresentar os nossos irmãos com suas necessidades ao Senhor Jesus. Certamente nós que estamos aqui, um dia fomos também apresentados a Jesus por alguém. E nós devemos fazer isso através da oração e através da nossa missão evangelizadora. Tem muita gente que precisa de nós para chegar até Jesus. Tem muita gente em Campina que ainda não conhece Jesus e que precisa da ação de Jesus na sua vida, da ação transformadora e redentora de Jesus na sua vida, e essas pessoas só chegarão a Ele se nós os apresentarmos a Jesus. O crescer é uma oportunidade da gente apresentar as pessoas a Jesus, da gente rezar pelos nossos irmãos. Outra coisa que nos chama a atenção nessa cura deste homem é que Jesus se afastou com ele para fora da multidão. Vejam que coisa interessante. Certamente, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, é preciso que a gente se retire com Jesus, fique a sós com Ele, se afaste da multidão, do barulho, das ideologias e das seduções desse mundo. E aí, meus irmãos, acontece o milagre. Vou ler novamente os versículos de São Marcos. Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Levantou-os ao céu, deu um suspiro e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Éfata, disse o Senhor Jesus sobre os ouvidos daquele surdo, e ele repete sobre todos nós: Éfata, abre-te, para que todos nós possamos ouvir e falar com Deus, para que nós possamos estar em comunicação com Ele, contemplá-lo, experimentá-lo na comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. A saliva era considerada a condensação do Espírito, e o gesto de olhar para o céu simbolizava justamente a união que Jesus tinha com o Pai. Então ali a Santíssima Trindade presente, abrindo os ouvidos e a boca daquele homem. Meus irmãos queridos, talvez a cura espiritual seja mais difícil do que a cura física. Alguém pode dizer: mas padre, a cura física é muito difícil. Eu sei, mas a cura espiritual é muito mais. E só Deus pode realizar. Basta querer e abrir o coração. Meus irmãos, o mundo e todos que são seduzidos por ele só escutam o que quer, o que lhe convém, o que lhe agrada. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos pregar a palavra de Deus e insistir oportuna e inoportunamente, para que a fé chegue a todos os nossos irmãos e o anúncio do Evangelho.
Santo Agostinho disse assim, comentando sobre essa passagem do Evangelho. Ele diz que a língua de quem está unido a Deus, preste atenção, falará do bem, tornará unido o que estava dividido e consolará o que chora. Deus será louvado, Cristo será anunciado. Eu vou repetir porque isso é extraordinário. A língua daquele que está unido a Deus falará do bem, tornará unido o que estava dividido, consolará o que chora. Deus será louvado e Cristo será anunciado. É o crescer. É o que nós vamos fazer no crescer. Consolar, anunciar Cristo, louvar a Deus, unir o que está dividido, falar do bem, pregar a paz. Que nossa boca se abra para clamarmos com humildade a ação de Deus em nós e para invocarmos o seu santo nome. Tem muito cristão mudo. Tem muito cristão que não fala de Jesus, não está vivendo a grandeza da graça do seu batismo. Que nossa boca se abra para clamarmos com humildade a ação de Deus em nós, para invocarmos o seu santo nome, para proclamarmos as suas maravilhas, para exaltá-lo e para glorificá-lo. Disse São Paulo na carta aos Romanos: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Éfata, abrir a mente, abrir o coração, abrir todo o ser para Jesus. Esse é o segredo da felicidade, da liberdade e da salvação. Que o Senhor pronuncie essa palavra bendita agora sobre Campina. Éfata, para que os corações se abram ao seu poder. Éfata, a cura deste surdo mudo, a gente pode dizer que é como uma primitiva liturgia batismal, porque alguns gestos desse milagre são repetidos pelo sacerdote no momento do batismo, justamente para que, pela invocação do Espírito Santo na oração da igreja que age, que opera na pessoa de Cristo, o catecúmeno se abra para Deus. Por isso é tão importante renovarmos a nossa consciência batismal, para que aquilo que o Senhor começou a realizar em nós, naquele dia bendito, complete no hoje de nossas vidas. Meus irmãos queridos, que Maria Santíssima, aquela que se abriu totalmente ao Senhor, nos conceda a graça de experimentar a cada dia, na fé, o milagre do Éfata, para vivermos em comunhão com Deus e com os irmãos. Ela pode nos ajudar. Nossa Senhora vai estar muito presente neste crescer. Nossa Senhora vai lhe dar muitos sinais daquilo que Deus quer para a sua vida ao longo deste crescer. E o Senhor Jesus tem um convite especial para você hoje. E aí você pode dizer assim: mas padre, eu vou servir. Claro, tem muitas pessoas aqui que vão participar, mas tem muitos aqui que vão servir no encontro. E você pode dizer: padre, eu vou servir, e quando a gente está servindo, a gente não presta muita atenção nas pregações e até nos momentos de oração. Olha, se nós estamos realmente com uma disposição interior de abertura para a ação do Espírito Santo, em qualquer lugar que estivermos, servindo em qualquer função,
ali Deus vai falar conosco. Ali Deus vai transmitir a sua mensagem para nós e ali Deus pode transformar a nossa vida. Meus irmãos, Ele tem um convite para cada um de nós. Ele diz para a gente nessa quaresma que vai chegar, e a gente já deve estar com o pensamento voltado para viver bem essa quaresma. Ele diz para nós nesses dias de crescer, e Ele diz para nós hoje, agora, aquilo que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha o milagre, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, eu com ele e ele comigo. É para você essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.